Olá a todos, salve Maria. Bom, iremos começar a aula de hoje falando sobre o Salvador, né? Falando ainda no contexto da redenção. Pois bem, divindade e humanidade, né? Duas naturezas separadas, uma da outra, não somente pela diferença essencial, né, fundamental da própria natureza, como também pelo abismo que o pecado abriu, né? E deveriam ser de novo unidas de uma maneira permanente, né? A criatura, né, se colocará em contradição com o Criador, né? Ela havia sido colocada, perdão, né, em contradição com o Criador. E isso constituía, né, um atentado contra a infinita majestade de Deus, que fatalmente teve como resposta a sentença de morte, né? A reprovação de toda a espécie humana e a exclusão da união íntima a que o homem havia sido admitido. Então, para essa culpa, de uma gravidade, né, imensurável, essa ofensa à majestade divina, e para cumprir a sentença de morte, o Filho de Deus quis fazer-se homem, né? Dessa maneira, a união era perfeita e então, né, um membro da espécie humana assumindo a culpa poderia oferecer uma satisfação condigna, né, isto é, infinita, pela ofensa também infinita. Então, nele, né, se cumpriria a sentença de morte, e ele, o imortal, morrendo, venceria a morte e destruiria o seu poder, né? Foi isso que Cristo fez. Pois bem, elevar o homem, né, ao estado de graça consiste, de maneira fundamental, na sua adoção como filho, né, em fazê-lo participar da filiação do Filho unigênito de Deus. Nada mais oportuno, portanto, né, do que a encarnação do Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né, para fazer isso. E como satisfação somente se dá a outra pessoa, né, compreendemos mais facilmente a redenção operada pelo Filho, satisfazendo a justiça do Pai. Vemos, portanto, que a doutrina da redenção está intimamente ligada ao mistério da Santíssima Trindade, né? A missão, por assim dizer, do Filho de Deus para este mundo é continuação de sua procedência eterna do Pai. Né? Da mesma forma, torna-se evidente para nós como a realidade de nossa redenção intimamente depende da pessoa do Deus homem, de Cristo, né? E esse Deus homem, né, que segundo o plano do Criador, né, devia ser o centro do universo, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Sua divindade ressalta com evidência de sua própria afirmação, né? Então citaremos apenas alguns dos mais importantes testemunhos, né? Ah, Celebrava-se, né, em Jerusalém a festa da dedicação, né? Então, em pleno inverno, né, no mês de dezembro, quando frequentes chuvas torrenciais inundam a cidade santa, Jesus passeava no lado interno do átrio exterior do Templo de Jerusalém, né? Sob as galerias cobertas, chamadas de Pórtico de Salomão, né? E os judeus, né, cercando ele, né, perguntaram: Até quando tens em suspenso nosso espírito? És tu o Messias, o Cristo, o ungido, o Salvador anunciado pelos profetas? Dize-nos abertamente. Jesus lhe respondeu: Eu vou-lo tenho dito e vós não me credes. As obras que faço em nome do meu Pai testemunham de mim. E conclui dizendo: Meu Pai e eu somos um. E os judeus, né, apanharam pedras para lhe atirar, mostrando assim que tomavam, né, sua palavra, né, por uma blasfêmia, porque sendo homem se dissera Deus, né? O que, segundo o direito dos israelitas, né, mereceu o castigo do apedrejamento, né, como está lá em Jó, né, capítulo 10.
E outra coisa, né, também temos ali outro exemplo, né, que quando na última ceia, né, o apóstolo Filipe dirigiu ao Salvador, este pedido um tanto ingênuo, né? Senhor, mostrai-nos o Pai, né? E Jesus respondeu, né? Há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces? Filipe, né, aquele que me viu, viu também o Pai. Não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? A mesma verdade ressalta o fato, né, do Salvador perdoar os pecados em seu próprio nome, como os judeus mesmos constataram, né? E levaram-lhe, né, levaram Jesus, um paralítico, né? Que por causa da multidão foi descido pela abertura do teto da casa em que Jesus se encontrava, né? E Jesus diz ao doente, né, meu filho, teus pecados estão perdoados, né? E os escribas, né, os escritores, né, decididos a nunca tirar a única conclusão lógica de que deviam se submeter ao Cristo, diziam entre si, né, ele blasfema, quem pode perdoar os pecados senão Deus somente? E Jesus, vendo seus pensamentos, lhes disse, por que tendes tais pensamentos em vossos corações? Né? Ficai sabendo que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de perdoar os pecados. Eu te ordeno, diz em seguida, né, ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele admite, portanto, que os judeus, de alguma forma, têm razão. Né? É verdade, sim, né, que somente Deus pode perdoar pecados. Porém, né, Jesus diz, mas eu vos provo, né, por um milagre, que tenho esse poder e, portanto, que sou Deus. Né, como está em São Marcos. Então, concluindo, né, se temos a bela palavra de Cristo, que São Mateus e São Lucas nos transmitiram e que mostra a igualdade entre o Filho de Deus e seu Pai Celeste. Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo porque fizeste assim. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quer revelar. Bom, por essas inúmeras, né, e outras palavras, Cristo provou que ele é aquele que o profeta Isaías havia anunciado. Né? Nasceu para nós o pequenino, um filho nos foi dado. Traz nos ombros as insígnias da realeza e será chamado o admirável, o conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Né? É aquele a quem, 7 ou 8 séculos antes, o mesmo profeta tinha chamado Emanuel, isto é, Deus conosco, né? Que é o significado de Emanuel no hebraico. E né, essa é a fé que levou legiões inumeráveis, né, de mártires a derramarem o seu sangue em testemunho de Cristo. E né, essa fé foi confirmada de forma solene no primeiro concílio ecumênico de Nicéia, né, em 325, contra o herege Ario, né, que negava a divindade do Filho de Deus. Né? E a definição que se dá no credo da missa é clara, né? O Cristo é Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, gerado, mas não feito, né? Consubstancial ao Pai. E esse Filho de Deus, como ensina a nossa fé, tomou a natureza humana no seio da Virgem, né? Assim nos aparece, né, durante a sua vida terrestre, como um homem verdadeiro, que come, dorme, né, que cansa, né, e que, né, eis o fato mais eloquente, né, sofre a mais horrível agonia no Horto das Oliveiras. Né. Ele conhece, né, o Deus homem conhece o horror profundo e tão natural da vontade humana diante da morte, né, submetendo-a, todavia, imediatamente à vontade de seu Pai Celeste. Né. Pai, se é possível, afaste de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade sem a tua. Né. Cristo, então, quis ser um de nós, né, nascer como cada um de nós. Somente assim tornou-se um membro
da espécie humana e podia ser o salvador da raça decaída, né? Capaz de expiar pela humanidade culpada, né, a qual pertencia. Então, há, portanto, né, no Cristo duas naturezas: a natureza divina e a natureza humana, unidas numa só pessoa, né? E o Verbo se fez carne, né, como está lá em João. Eis porque se chama esta união de hipostática, tá? União hipostática, tá? Porque é uma união, né, de pessoas, tá? Uma só pessoa e duas naturezas, tá? Pois bem, né? É, podemos fazer aqui algumas notas, né, como para dar noções, né, mais exatas sobre a ideia de natureza de pessoa, né? Poderemos fazer várias afirmações a respeito de Cristo, né, mas podemos limitar algumas na seguinte ordem, né? O Cristo nasceu, o Cristo é eterno, né, morreu, é imutável e é criador. Né? Então, assim, Então, assim, para todas as propriedades que podemos atribuir a Cristo, né, temos duas categorias diferentes, mas em cada categoria tudo está contido e, por consequência, né, deve haver uma raiz, uma fonte comum. E essa fonte se chama natureza, né, ou também essência. Né? Tipo assim, o sujeito a quem se atribui essa natureza chama-se pessoa. Né? Poderíamos, portanto, precisar assim, né, a noção de natureza de pessoa. A pessoa é aquela a quem se atribui uma propriedade. Né? Já a natureza é a razão, né, o motivo por que se atribui essa propriedade. É a sua fonte. Então, o Cristo eterno, né, porque, né, em motivo, em razão de sua natureza divina. Morreu em razão de sua natureza humana. Tá? A natureza divina e a natureza humana estão unidas numa só pessoa, que é a pessoa divina. Né? Deus se fez homem, né, afinal de contas. Então, aquele que existe de toda a eternidade assumiu no tempo a natureza humana. E graças a essa verdade, temos o direito, no Cristo, de atribuir a Deus propriedades humanas e ao homem propriedades divinas. Né? E dizer, por exemplo, né, um Deus morreu sobre a cruz. Né? E essa doutrina foi defendida, né, defendida e definida contra duas heresias. Tá? Por exemplo, o herege Nestório, né, patriarca de Constantinopla, pretendia que Maria não era mãe de Deus, né, que ela dera à luz um homem, ao qual em seguida a divindade se unira como se une ao homem pela graça. Né. São Cirilo, patriarca de Alexandria, defendeu contra ele, né, a verdadeira doutrina. E o concílio de Éfeso, realizado em 431, defendeu o título de mãe de Deus. Né. Eutíquio, né, que era arquimandrita de Constantinopla e inimigo de Nestório, pretendeu que o Cristo não era verdadeiramente homem, né, que a divindade havia absorvido nele a humanidade. Né? É o que se chama de monofisitismo, né, que é a doutrina de uma natureza só, doutrina de uma só natureza no Cristo. Né? E pelo Papa São Leão Magno, né, foi convocado um Conselho Geral em Calcedônia em 451, presidido, né, por um representante seu. Né? E leu-se então, né, uma carta do Papa estabelecendo com clareza perfeita a doutrina sobre as duas naturezas em Cristo. Né? E todos os padres do conselho exclamaram: eis a fé de nossos pais, eis a fé dos apóstolos, é também essa a nossa fé. Né? E São Pedro falou pela boca do Papa Leão, né? Afinal de contas. Finalmente, no quinto Concílio Geral, realizado em Constantinopla, em 553, admitiu-se a expressão união hipostática, né? União
né, das duas naturezas em uma só pessoa, né, a pessoa divina. E quais são as consequências dessa união? Né? Em primeiro lugar, para o Cristo. Né? Bom, ela significa, antes de tudo, que a humanidade de Cristo participa da filiação divina do Verbo, né? Que o homem que vive sobre a terra, como nós, é o Filho de Deus. Como tal, né, tem direito à herança do Filho de Deus, isto é, ao amor paterno de Deus, portanto, ao Espírito Santo. Né? Em outros termos, Deus, o Pai, derrama seu Espírito Santo sobre a humanidade de Cristo e a posse desse Espírito não é para ela uma graça dada por pura liberalidade, né? Mas é um direito, porque é a humanidade daquele que é filho de Deus por natureza. Né? Enquanto que o Espírito Santo, por sua vez, derrama sobre a humanidade de Cristo a plenitude da graça, né? E lhe imprime sua própria imagem, em toda a medida do possível. Né? A outra coisa, é preciso notar, né, que se a união hipostática, por ela nela mesma, exige a santidade pessoal de Cristo, isto é, a elevação da alma humana e de suas faculdades até a participação da natureza divina, ela ainda não a significa, certo? Para isto, a graça santificante deve ser infundida na alma humana de Cristo, a fim de elevá-la acima da ordem humana e de toda a ordem criada, né, e lhe dar a semelhança divina, certo? Sendo a graça santificante, em certo sentido, uma efusão do Espírito Santo, né, como uma imagem desse mesmo Espírito e por ele impressa na alma, né, os padres da Igreja, né, como Santo Agostinho, por exemplo, chamam a santificação, né, de unção com o Espírito Santo. Né? São Cirilo de Alexandria, né, que já citamos várias vezes no decorrer do nosso curso, né, e que a providência parece ter especialmente predestinado para, assim como São Leão Magno, né, penetrar mais profundamente no mistério do homem-Deus. Né? Assim fala de Cristo. Né? Ele diz: como homem foi igualmente ungido e santificado, mas como Deus verdadeiro, procedendo do Pai, ele santifica com seu próprio Espírito, né? É o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, seu próprio templo, e por ele toda a criatura, certo? Então podemos exprimir essa doutrina de outra maneira. Né? Em consequência da união hipostática com a divindade, a humanidade de Cristo é objetivamente santa, certo? Sua santidade subjetiva é uma consequência dessa união. Então, Cristo tem a graça santificante, né, que é a sua participação de sua alma humana à natureza divina, em toda a plenitude. Né? E assim a humanidade de Cristo, né, que é um instrumento de sua divindade, pode, por sua vez, tornar-se a causa de nossa santificação pela graça santificante. Tá? Pois bem, né, então vamos para o próximo tópico, que é com relação a Nossa Senhora, né, a Mãe do Salvador. Bom, é significativo que o sentimento católico do povo fiel se tenha insurgido, né, se tenha rebelado contra a heresia de Nestório, quando esse herege atacou a maternidade divina, né, dizendo que Maria não era mãe de Deus. Né? Isso prova, evidentemente, que esse mistério está gravado profundamente no coração do povo cristão. Maria é mãe de Deus. Deus nasceu de Maria. Eis a expressão mais viva do mistério da união da natureza divina e da natureza humana, na pessoa divina do Deus homem, que é Cristo. Tá? Após a proclamação solene dessa verdade, né, desse dogma, no Concílio de Éfeso, em 431, surgem, como por encanto, né, santuários em honra da Mãe de Deus em todas as partes do mundo. Né, como em Santa Maria Maior em Roma, que eu até fiz um artigo sobre isso na página. Né?
A maternidade divina é a fonte de todas as prerrogativas que a fé cristã reconhece em Maria, né? Em primeiro lugar, lhe convém o louvor da virgindade perpétua, segundo a nossa fé. Que Maria tenha sido virgem antes da concepção e do nascimento do Filho de Deus, e que ela estava também resolvida a se conservar sempre virgem, né? Nós o vemos com toda clareza na resposta ao mensageiro celeste acerca do mistério que se devia realizar, né, no seu seio. Lá em Lucas diz: como se isso fará, pois que não conheço o varão? Né? Isto é, Maria, né, perguntava como ela estava grávida, né, porque ela não havia se deitado com um homem. Né? Essa mesma disposição, né, de perpétua de virgindade é a garantia de que Maria a conservou para sempre perfeitamente inviolável. Né? Seria incompreensível, né, que após o santo acontecimento ela tivesse revogado a sua decisão. Né? E temos uma prova manifesta no fato do Salvador confiar sua mãe na cruz à guarda de João, né? Dando-lhe este por filho, né? Mulher, eis o teu filho, e aquele, né? Eis a tua mãe. E a igreja guardou sempre intacta a fé na própria virgindade de Nossa Senhora, né? Somente pouquíssimos escritores eclesiásticos ousaram duvidar dessa grande verdade, né? Por exemplo, Tertuliano, né, o homem de grande talento, mas de caráter um tanto impetuoso, e que morreu em heresia no ano de 220, né? E com ele Joviniano, que é um herege, né, que morreu pouco depois de 400, e Ovídio, no quinto século. Né? Mas a verdadeira fé protestou, né, incontinente, né, e desde então se manteve inabalável. Se bem que o Evangelho fale de irmão de Jesus, né? E nossa língua diríamos seus primos. Né? Então, né? Abraão, né, por exemplo, chama Lot, né, de irmão, quando esse, na verdade, era seu sobrinho. Né? Então, esse papo de protestante, né, de atacar a Virgindade de Maria com base nisso, é uma improcedência, né? Não passa de uma falácia, de uma mentira, certo? De uma má interpretação da Bíblia, coisa que protestante é mestre, né? Em enganação, falácia e má interpretação. Pois bem, né, era hábito naquele tempo chamar, né, irmão e irmã, né, aos parentes mais próximos, né, mesmo que não fosse irmão. O apóstolo São Tiago Menor e seu irmão José, né, mencionados por São Mateus, e chamados irmãos de Jesus, né, eram filhos de uma certa Maria, que, segundo São João, se encontrava no grupo das Santas Mulheres, no Calvário, e era irmã, entre aspas, da Santa Virgem e mulher de Cleófas, né, ou Alfeu. E este, segundo uma velha tradição testemunhada por Egesipo, né, e São Jerônimo, era o irmão de São José. Agora, aquela Maria, né, que era mulher de Alfeu, passou, portanto, né, por cunhada da Santíssima Virgem, e os filhos dela por primos de Jesus. Né? Pois bem, toda a beleza espiritual sobrenatural daquela, né, que devia participar de modo tão íntimo no mistério da reencarnação, resplandece, né, sobretudo naquele dogma que o Papa Venerável Pio IX proclamou solenemente no dia 8 de dezembro de 1854, né, sob os aplausos unânimes do povo fiel, né, tendo consultado, obviamente, os bispos de todo o mundo católico. Né. Então ele dizia: Maria, a mãe de Deus, foi desde o primeiro instante de sua existência preservada do pecado original pelos méritos de Jesus Cristo. Né? Ao dogma da Imaculada Conceição. Né? E o dogma está claro na tradição e na escritura, que sem exprimi-lo de maneira explícita, né, o dá a entender. Né? Os padres da igreja nunca se cansaram de exaltar a pureza imaculada de Maria, comparando-a com Eva antes da queda, né, eles a colocam muito acima dela. Um dos primeiros grandes cantores
por assim dizer, da glória de Maria foi Santo Éfrem, né, o sírio. Nos seus Carmina Nicibena, né, faz a igreja de Edessa dirigir-se ao Senhor. Né? Em verdade, vós, Senhor, e vossa mãe, sois os únicos inteiramente belos de uma beleza perfeita. Em vós, Senhor, não há mancha alguma, e em vossa mãe nenhuma culpa. A qual dessas duas belezas poderia eu comparar os meus filhos? E entre os teólogos da Idade Média havia certa hesitação ante essa verdade, achando alguns que ela diminuía a redenção universal pelo Cristo. Né? Por exemplo, o grande teólogo franciscano, né, Duns Scott, resolveu essa hesitação, essa dificuldade, né? Dizendo que a redenção, como se realizou em Maria, foi de um modo muito mais perfeito que em nós. Né? A Santa Virgem foi preservada de toda a mancha do pecado, em previsão da redenção pelo Cristo. Né? Então, por uma sábia disposição da providência divina, a fé viva dos simples fiéis nesta questão pesou mais na balança do que a ciência dos teólogos. Né? Então, antes de definido o dogma da Imaculada Conceição, já se celebrava a festa da Imaculada Conceição no Oriente, desde o século VII, e no Ocidente desde o século IX. Né? Várias vezes os papas proibiram doutrinas que poderiam ter prejudicado essa crença. Né? E, finalmente, viu Pio IX, né, que essa verdade era objeto do ensino universal e da fé dos cristãos do mundo inteiro, e proclamou-a solenemente como dogma de fé. Né? Bom, passando agora para outra parte, né, a Assunção de Maria ao céu, né, em corpo e alma, é geralmente admitida na igreja, né, como o prova antes de tudo a festa instituída com esse título. Né? A Mãe de Deus ocupa, no plano da salvação, uma posição especial, né? E isso é de grande importância para a nossa vida espiritual, né? Porque, assim, sendo mãe de Cristo, ela é também nossa mãe, pois somos membros do corpo místico de Cristo, né? Deus fez a obra da redenção depender, de um certo modo, do seu consentimento e de sua prontidão em tornar-se mãe daquele que, abandonado por todos, devia morrer sobre a cruz como um celerado. Né? Maria consentiu, dizendo: né, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Né? Ela assim se tornou colaboradora do Redentor, a grande diaconisa do sacrifício do Cristo Redentor. Ela lhe apresentou a hóstia, o seu corpo, e imolou-o com ele na cruz. Né? Sobre o Calvário, Maria nos concebeu na dor e se tornou nossa mãe. Né? Encontra-se aqui o fundamento de outra verdade, né? Proclamada várias vezes pelos últimos papas. Maria é a medianeira, suplicante e dispensadora de todas as graças. Certo? Dizemos suplicante porque o único verdadeiro mediador entre Deus e os homens é o Cristo. Né? E ninguém se poderia colocar entre nossa alma e Deus. Entretanto, Maria intercede junto ao seu filho para que ele se una conosco e não há ninguém que seja excluído dessa sua maternal solicitude, certo? Outra coisa, os padres da igreja, né, costumam ver em Maria uma nova Eva, né? Porque assim como Eva apresentara o fruto proibido a Adão, contribuindo para a perdição do mundo, Maria, a nova Eva, apresentou, né, ao novo Adão, Cristo, o fruto abençoado de suas entranhas, contribuindo para a salvação do mundo. Por sua humilde entrega a Deus e a sua santa vontade, a Santa Virgem é o exemplo de toda atitude religiosa, isto é, da disposição em que deve estar a criatura para com o Criador. Né? Então, o humilde fiat, né, isto é,
essa humilde prostração à vontade do Senhor, com que Maria respondeu ao anjo, né, mostra o que o mistério da redenção exige da criatura. Né? Para ser redimido, o homem só precisa ter para com Deus a disposição de uma entrega sem reserva. Né? De tudo isso que acabamos de ver, ressalta claramente que a Maria, né, é devido ao culto todo especial. Né? É o culto da hiperdulia, né? Tal como a igreja o entende e o tem praticado desde a mais remota antiguidade. Ela própria pressentiu, né, no Magnificat, né, respondendo à saudação da prima Isabel, ela exclamou: Eis que todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Palavra surpreendente, né, que desde então, dia por dia, repercute no ofício das vésperas no mundo inteiro. Né? Já Santa Isabel, mãe de São João Batista, foi a primeira a render homenagem à Santíssima Virgem, né, na visitação, né? Saudando-a nestes termos: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Ora, e de onde vem, né? Perdão, né? E de onde me vem a honra de visitar-me a mãe do meu Senhor? Né? Suas palavras unidas à saudação do anjo formam a Ave Maria, né? Que os fiéis de todos os países e de todos os tempos continuam, né, repetindo. Né? Os mais antigos santuários de Maria datam do século IV, e a mais antiga festa em sua honra celebra a sua morte ditosa, né, o bem-aventurado trespasse, hoje a festa da Assunção. E a história, né, a menciona, né, pelo ano de 500. Né, desde o século II, né, já existiam as mais antigas imagens da Virgem, né, por exemplo, como por exemplo os afrescos, né, as pinturas nas catacumbas de Roma, né, sob o Vaticano. E ao lado de Maria se encontra São José, né, pai adotivo de Jesus. Né? E como vivia com Maria, sua legítima esposa, ele é igualmente o pai de Jesus, juridicamente, né? E aos olhos do público. Quando se considera a importância que o lado jurídico, para se dizer, né, tinha aos olhos do povo de Israel, compreende-se que o papel de São José ultrapassa muito o de simples pai adotivo. Né? Eis porque São Mateus, né, é, perdão, né, eis porque São Mateus dá a árvore genealógica de São José, né, para estabelecer a descendência do Cristo. Né? E como ambos, Maria e José, eram da tribo de Davi, né, Cristo era de maneira real, né, e juridicamente, né, também dessa tribo. Né? Então ele era, né, um descendente do rei Davi, o qual havia recebido a promessa de que o Redentor sairia de sua tribo. Tá? Pois bem, né, vamos para o nosso último tópico, a ação redentora. Né? Só tomar uma água aqui. Pois bem, o Deus homem veio à Terra para reparar a falta de Adão e suas horríveis consequências. Né? Assim como pelo homem havia, por sua desobediência, recusado a Deus sua entrega total e a submissão à sua vontade, assim Cristo devia, por sua obediência perfeita, entregar-se a Deus, oferecer-se em sacrifício e em substituição, né? aplacar a cólera divina, a ira divina que pesava sobre a humanidade. Né? Toda a vida de Cristo se desenrola sob esse lema, né? Não venho fazer a minha vontade, mas sim a daquele que me enviou. Né? Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, né? Diz Cristo aos seus apóstolos, né? Aos seus discípulos. A vida de Cristo, né, recebeu o seu sentido integral naquele ato que, segundo o plano eterno, devia fazer resplandecer aos olhos de todos sua obediência perfeita. Né?
Esse ato é o sacrifício, a imolação de si mesmo na cruz. Essa é a ação externa na qual se encarna a entrega do Filho de Deus a seu Pai. Esse sacrifício é doloroso porque é a reparação do pecado de Adão. Assim, era determinado por Deus desde toda a eternidade para a redenção do gênero humano. Por isso veio o eterno e sumo sacerdote para o mundo. Né? Assim, Cristo é, ao mesmo tempo, sacerdote que oferece e vítima que é oferecida. Né? Na pessoa de Cristo, né, foi executada a sentença de morte a que Deus condenara a humanidade. Né? O Salvador sofreu e, derramando seu sangue na cruz, reconcilia tudo o que está no céu e o que está na terra. Né? Pelo pecado, nós éramos inimigos de Deus e Deus condenara os pecadores à morte. Né? Devia, portanto, dar-se de duas. Né? Uma, ou Deus era fiel à sua palavra e destruiria a todos, ou então era bondoso e suspenderia a sentença. Né? Vejamos agora a sabedoria de Deus. O Cristo carregou no seu corpo os pecados para a madeira da cruz, né? Para que nós morramos ao pecado pela sua morte e vivamos a justiça. Né? Morrendo a própria vida, foi vencida e aniquilada a morte. Tá? O sacrifício da cruz é o mais perfeito ato de culto a Deus. Pode-se dizer que por ele o mundo realiza seu destino pelo Cristo, porque dá a Deus a homenagem suprema. São Paulo fala na epístola aos Hebreus, né, sobre isso. Fala primeiro sobre os sacrifícios oferecidos no Antigo Testamento e descreve o tabernáculo, respectivamente, né, o templo. Entrava-se primeiro na porta chamada o Santo. Né? Atrás do segundo véu achava-se a parte do tabernáculo chamado o Santo dos Santos. Não é aqui, porém, lugar de falar detalhadamente sobre isso. Ora, essas coisas, né, sendo assim dispostas, os sacerdotes, a qualquer tempo, podiam entrar na parte anterior do tabernáculo para fazer o serviço do culto. Né? Porém, somente o sumo sacerdote, né, uma única vez no ano, que era no grande dia da reconciliação, né, para os judeus, poderia entrar na segunda parte, e somente com o sangue que oferece por si mesmo e pelos pecados do povo. Né? Nisso, São Paulo vê indicado que o verdadeiro santo dos santos, né, o céu, ainda permanece fechado enquanto subsiste a antiga aliança. Né? Os sacrifícios do Antigo Testamento eram realmente incapazes por si mesmos de purificar as consciências, né, de dar a verdadeira justificação. Indicavam vagamente e simbolizavam o que o Cristo iria realizar. Né? Eis porque era necessário que fossem sempre renovados, pois nenhum deles era suficiente. Né? E Cristo substituiu esses sacrifícios imperfeitos pelo sacrifício perfeito. Né? Não entrou num santuário feito por mãos humanas, mas no céu mesmo, né? Lá em Hebreus. E não foi com sangue de carneiros e touros, mas com seu próprio sangue que entrou uma vez para sempre no Santo dos Santos, porque adquiriu uma redenção eterna. Né? O sangue de Cristo, né, do Filho de Deus, feito homem, tem um verdadeiro valor expiatório e pode produzir a santificação interior. Por isso, não é também necessário repeti-lo. Né? Oferecido uma vez, para sempre, abriu as portas do céu, e é por isso que o Cristo é o mediador da nova aliança. Né? Com a morte de Cristo entra o Novo Testamento em vigor. Ele não tem necessidade de se oferecer várias vezes, né? Como o sumo sacerdote que entra cada ano no santuário com o sangue que não é seu. Né? Se fosse assim, deveria ter sofrido várias vezes, mas apareceu uma única vez, na plenitude do tempo, para extinguir pelo seu sacrifício o pecado.
né? Então, Cristo nos libertou, portanto, da escravidão do demônio, pelo preço de seu sangue, né? Ele tomou sobre si o castigo devido a nossos pecados e satisfez em nosso lugar. Somente Cristo o podia fazer, porque, né, como nota Santo Anselmo da Cantuária, né, só o homem podia satisfazer pelos pecados dos homens e somente um Deus podia reparar a ofensa feita a Deus, né? Só o Deus homem podia morrer e por si mesmo ressurgir e assim vencer a morte, né? E a fé católica ensina que o Cristo morreu por todos os homens, né? Mesmo por aqueles do Antigo Testamento, né? Então, por exemplo, os justos, né, do Antigo Testamento tiveram de esperar no estado intermediário, né, o limbo dos patriarcas, né, até que o Redentor derramasse o seu sangue, né? O Cristo é a vítima de propiciação não somente pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro, né, como conclui lá em São João, certo? E a Igreja sempre condenou como heréticas todas as doutrinas que restringiram a eficácia do sacrifício da cruz a certas classes de homens, né, como as doutrinas de Calvino e de Jansênio, né, que diziam que Cristo morreu somente pelos predestinados, que é uma loucura, né? Jesus morreu por todos. A Igreja sempre afirmou, né, o caráter universal da redenção e da vontade salvadora de Deus, que quer a felicidade eterna de todos, né? Porém, a posse dessa felicidade eterna depende de cada pessoa, que, em virtude de sua liberdade, pode aceitá-la ou recusá-la, né? A redenção operada por Cristo é perfeita, né? E mesmo superabundante, né? O Redentor reparou plena, né, plenamente a falta de Adão. São Paulo, né, na Epístola aos Romanos, capítulo 5, mostra como o dom, né, que Cristo nos fez ultrapassa de muito o pecado de Adão, né? Por isso a igreja canta cada ano, né, na bênção do Ciro Pascal, né? Ó feliz culpa que mereceu tal e tão grande Redentor, né? Unicamente assim podia Deus permitir o pecado original, porque conhecia as maravilhas que realizaria no Cristo, certo? Opa, perdão, esse sim agora é o último tópico, né? O Cristo ressuscitado, né? Bom, nossa redenção não é terminada com o sacrifício do Calvário, né? Assim como o ato de Adão não nos teria prejudicado se não tivéssemos com ele uma solidariedade carnal, né, que tornasse possível a transmissão, assim é também o ato de justiça e obediência de Cristo, né, que não nos seria útil se nós não descendêssemos de alguma forma de Cristo, se não tivéssemos um laço que nos liga à redenção, né? Um laço de solidariedade que nos faz herdar a justiça de Cristo. Por isso, né, o Redentor quis ressurgir dos mortos e tomar posse de sua vida transfigurada no céu para se unir conosco como Salvador transfigurado, né? A famosa transfiguração de Cristo, né? Assim nos é aplicada a redenção, né? Esta importantíssima verdade mostra por que não é a Sexta-feira Santa, mas sim o domingo da ressurreição, a festa máxima de nossa redenção, né? Somente no momento da ressurreição do Deus homem foi destruída a morte do pecado. Os méritos de Cristo não nos devem somente ser imputados de maneira exterior, mas devem ser comunicados, né, interiormente às nossas almas, para deles participarmos interiormente, né? E eis o que diz Santo Irineu, né? Ofendemos a Deus no primeiro Adão, não obedecendo ao seu mandamento
mas fomos reconciliados no novo Adão, que é Cristo, né? Tornando-nos obedientes até a morte, certo? Assim como herdamos de Adão a tendência para o mal, para o afastamento de Deus, assim devemos herdar do Cristo a atitude de nos voltarmos para Deus e amá-lo no estado de filiação divina, né? A descendência carnal de Adão deve corresponder à descendência espiritual de Cristo. Somente esta, tanto mais espiritual, quanto mais espiritual, até mesmo divino, é o Pai e a finalidade que deve atingir, né? O próprio Salvador fala de um nascimento espiritual, né? Um nascimento do espírito, contrário ao da carne, né? De Adão. Por exemplo, um homem chamado Nicodemos, né? Um dos principais judeus, fora de noite, né? Procurar Jesus para consultá-lo sobre as condições de entrada no reino de Deus. E Jesus lhe respondera: em verdade te digo, todo aquele que não renascer pela água e pelo Espírito não entrará no reino de Deus. Porque o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus fala aqui claramente do batismo, né, como de um nascimento do Espírito Santo. É, portanto, no batismo que se baseia, né, a descendência de Cristo, e é por ele que se transmite a nós a obra de Cristo, né, e seu ato redentor. Ele é para nós o meio de entrarmos em contato com Cristo, né, de sermos nele imergidos, permitindo, né, este assim que sua própria justiça e santidade se comuniquem a nós, né? Então, assim, se cada pessoa deve renascer espiritualmente em Cristo, né, e entrar em contato com Ele, é lógico que o Salvador deva viver vida toda diferente daquela que tinha quando esteve na Terra, né? Então, depois de sua ressurreição e ascensão ao céu, tomou posse de sua vida transfigurada para ficar conosco e nos comunicar essa sua própria vida nova e transfigurada. É assim porque, né, antes de deixar esta terra, disse aos discípulos: Não vos deixarei órfãos, virei a vós. Ainda um pouco de tempo e o mundo não mais me verá. Mas vós haveis de me ver, porque eu vivo e vós vivereis. Eu me vou e voltarei a vós. Assim se torna Cristo um novo Adão espiritual, né? Um segundo pai da raça humana, infinitamente mais perfeito do que o primeiro. Gera cada um de nós para uma vida nova, uma vida divina, estabelecendo pelo batismo o contato pessoal entre nós e ele, entre nós e sua obra redentora, né? São Paulo, num trecho dos mais profundos e importantes de todo o Novo Testamento, compara Adão com Cristo, né? Por um só homem, o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte. E assim a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Como pela falta de um só, a condenação veio sobre todos os homens, assim também é, né? Pela justiça de um só, veio para todos a justificação que traz a vida, né? Pois, como pela desobediência de um único homem, os muitos se tornaram pecadores, assim, pela obediência deste único homem, os muitos serão justificados, né? E há, segundo de novo São Paulo, apenas uma diferença na medida, né? Cristo nos deu muito mais do que Adão nos tinha feito perder, né? A graça e o dom de Deus são pela graça de um só homem, Jesus Cristo, derramados de maneira abundante, né, sobre todos os homens. Então, né, e ele continua, né, onde o pecado avultou, a graça superabundou, né? Adão não foi apenas a imagem oposta de Cristo, foi a sua figura, né? Somente Cristo é o verdadeiro pai do gênero humano.
Então, pois bem, né? Então, é necessário que a redenção nos seja aplicada, né? É para isso que o Cristo vive uma vida superior e transfigurada, né? Pela ressurreição e ascensão, tomou posse dessa vida. E agora vem a nós no batismo e em cada sacramento, né? E nos aplica a redenção. E não somente satisfez em nosso lugar por nós, mas quer realizar isso em nós. Portanto, não somos justificados somente porque seus méritos nos são aplicados exteriormente, né? Mas somos perdoados, né? Justificados interiormente, e nossa alma se torna justa e santa porque os méritos de Cristo lhe são infundidos. Tá? Como está lá em Romanos, o Cristo morreu por causa de nossas ofensas e ressuscitou por causa de nossa justificação. Né? Somente pela ressurreição pode ser concluída a redenção. Por ela, Jesus se tornou a cabeça de um corpo do qual somos os membros. Né? Então, meus caros, é isto, né? Essa foi uma breve explicação acerca da redenção. Nós explicamos aqui sobre o papel de Maria na redenção, sobre a crucificação de Cristo, né? Da importância do seu sacrifício, também da sua ressurreição, né? Para a espécie humana. E é isto. Né? Muito obrigado e até a próxima aula, que será a última, né? Caso não esteja enganado. Certo? Então fiquem com Deus, salve Maria.